Tá longe. Estamos bem? Tá um pouquinho torto aqui ou é impressão minha? Ou é impressão minha? É É toque? impressão sua. É impressão? Boa noite, boa noite! Olá, pessoal! Vai chegando! Vai chegando! Olá, Chegou! primeira pessoa. Martins! Gonzaga! Gonzaga tá aí, tá invicto. Tá. Gonzaga tá invicto. Eu vou fazer daqui a pouco a chamadinha pra saber quem tá invicto. Fragmentos Andrew. meu também. Tô reconhecendo os Maria nomes. vai chegando. É, a gente vai ficando íntimo já, tá vendo? Ó? TH Colaco, deve ser Também Thiago. tava lá. É. Maravilha. Helena Xavier. Helena. Quem é Helena Xavier, é, gente? Esse será? nome é familiar, cara. Eu não sei, eu acho que eu conheço a pessoa. Pensarinha. Aquiles, maravilha. Vai chegando, gente. Boa noite aí. Maravilha. Brocolô. A noite brocolô. A Hoje noite é sem brocolô. brócolis, gente. Vai chegando. Boa noite, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Maravilha. Olha aí, olha. O tempo passa, o tempo voa. Quarta-feira. Como é que pode? Mogi das Cruzes. Como é que pode? É. Estamos nós aqui, ó, chegando na metade da semana Semana de Pedimestre. Dá pra crer nisso? Não dá pra crer, né? É metade, Um pouquinho menos da metade. pouquinho menos que a metade. É. Então, assim, para quem ainda tá com muita vontade, dá tempo de tudo ainda, tá? A gente vai falar aqui dos invictos e também vai ser muito generoso de incentivar quem ainda não conseguiu mergulhar no universo azul da Cenotipia essa semana com a gente, aproveitar todo o pacotão de conteúdo que tá se desenrolando essa semana. Super dá tempo, beleza? Então tô dando essas palavrinhas aqui pra gente aguardar os coleguinhas chegarem. Quem tá aí agora, que estava assistindo a aula nesse momento que foi ao ar, a nossa segunda Masterclass. A Lê tá aí? A alegria do Alê ali. Alê, fragmentos meu é Alê? É a Lê? Que é a Tava ali aluna super... da Cris. Fala aí, conta pra gente. Gente, demais, tá? Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos começando mais uma atividade aqui da Semana Cianotipia de Mestre. Não tem musiquinha. Você tem que fazer um jingle, pra Semana Cianotipia. Aulão hoje, né? Que bom. Maravilha. Essa aula é incrível, Essa gente. aula, ó... Agora que a gente fica assistindo aqui, cara... A gente assistiu do início ao fim com vocês aqui. É incrível, né? Porque é um conteúdo que a gente mitigou, construiu a aula, mas a gente para pra assistir assim, uau! Poxa, Gonzaga, eu tava achando que você tava falando que tá monótono. Tá não. Olha, O corretor botou Cenotipia, foi pra monotonia. Meu Deus! Botou monotonotipia. Geraldo Não Bobato, a gente sempre não é possível. tá aí. Geraldo, participando queridíssimo aluno, tá sempre aí, sempre muito a gente sempre fala participativo. dele também. A gente sempre fala de você, Geraldo. Inclusive, falamos de você acho que ontem. Ontem a gente falou, Falamos de vocês você estavam lá ontem. quando- Geraldo Gobato, depois vocês deem uma olhada aí no perfil dele. Maravilha, tá? Perfeito. Vamos lá, ó. Já estamos aqui, acho que a gente pode começar começando, né? A gente tem essa falinha assim no início pra dar aquele tempinho dos coleguinhas chegarem. Tava todo mundo assistindo a aula dura 1h06, cravadinho. E aí é o tempo de, 1h, 6 minutos e 57 segundos. E 57 segundos. Uau, que isso é precisão, a gente vê por aqui. Precisão, a gente vê por aqui. E sabe que os coleguinhas tomar uma água, ir ao banheiro e começar, e bacana. Então, gente, ó, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você está chegando aqui de paraquedas, já fazendo a apresentação, está acontecendo essa semana a Semana Cianotipia de Mestre, tá? A Semana Cianotipia de Mestre é um evento elaborado pra gente, especialmente para todos vocês, que assim como nós também são professores, são artistas, quando são artistas são professores, vocês são pesquisadores, são fotógrafos, fotógrafo e gosta de dar aula, fotógrafo e artista é fotógrafo, a gente que tem esse trânsito entre esses campos dos saberes, e isso é uma característica assim, de quem a gente é e de quem naturalmente se agrega ao trabalho da gente, ao trabalho do Lab Club. E isso, claro, faz todo sentido, demorou um pouquinho para as fichas caírem pra gente, mas a Semana Cianotipia de Mestre vem para enfatizar ainda mais isso, porque a Semana Cianotipia de Mestre são para pessoas assim, para apresentar a cianotipia como uma proposta de arte no mundo contemporâneo, e um meio de expressão artística que tem justamente um potencial criativo, um processo fotográfico artístico que é de base artesanal, é de dimensão interdisciplinar, com potencial criativo e estético ilimitado e ainda de menor custo dentro do campo da fotografia e que é muito apropriado para o dia de hoje, né?
que tem a ver com o tema de hoje. Não só tem a ver com o tema de hoje, é como também essa Master Live de hoje, ela fecha um determinado ciclo que a gente vai falar aqui já já, tá? Então está acontecendo a Semana Cenotipia de Mestre, através de 4 Masterclass, é isso que a gente está apresentando e compartilhando com vocês. Na segunda-feira, que começou a Semana Cenotipia de Mestre, anteontem, foi ao ar a nossa primeira Masterclass, tá? Nossa primeira Masterclass, Cenotipia com processo fotográfico artístico autoral, ou contemporâneo. Foi quando a gente definiu para vocês o que são os métodos fotográficos históricos, o que são processos fotográficos alternativos, em que momento se dá essa passagem, e mostrando que está justamente na compreensão dessa passagem, essa possibilidade realmente de você se apoderar da cenotipia como um meio de expressão artística com potencial criativo, estético, ilimitado e de menor custo dentro do campo da fotografia. A gente mostrou nessa nossa primeira Masterclass que a fotografia, muito embora ela tenha sido inventada oficialmente em 1839, 19 de agosto de 1839, na verdade ela foi se desenvolvendo, se consolidando num arco de tempo que vai de 1826, com a heliografia, a primeira vez que o homem fixou uma imagem sem recorrer à sua mão, fixou uma imagem de modo automático e de forma permanente na história da humanidade. E vai se desenrolando o desenvolvimento da fotografia até 1889, quando a Kodak lança a Kodak 01. Você aperta o botão e nós fazemos o resto. Com o melhor slogan de todos os tempos. Toda aula tem que falar isso. Eu faço para ela, claro. A Kodak, ela define o padrão tecnológico, industrial e comercial da fotografia, tá? E ao fazer isso, a Kodak faz de uma maneira tão contundente, tão disruptiva, que todos os métodos fotográficos praticados até a invenção da Kodak 01 passam a ser considerados então métodos fotográficos históricos, porque elas têm a sua lógica totalmente descontinuada. E não apenas isso, como para todo o século XX que estava se anunciando ali, porque isso aconteceu em 1889, para todo o século XX, até o advento da fotografia digital, o que imperou foi justamente essa lógica da Kodak. E qualquer tipo de fotografia, seja anterior, que é o nosso caso, a cenotipia, seja em paralelo com a Kodak 01 e com a lógica da Kodak, ela é entendida sempre como uma alternativa ao padrão estabelecido pela Kodak 01 e não como algo que teria a capacidade de suplantar esse padrão, tá bom? E aí começa a emergir esse termo de processos fotográficos alternativos. Quando você quer fazer qualquer fotografia fora desse padrão, você tem que articular de maneira processual uma série de alternativas visando dar condições para que essa nova fotografia, essa outra forma de fazer fotografia se manifeste, tá bom? E aí, como não existe, por exemplo, trazendo para o universo da cenotipia, como não existe produção industrial, fornecimento comercial, de nada para se fazer cenotipia, quando você vai fazer cenotipia, você tem que articular uma série de alternativas de outros campos, de outros meios, e quase sempre fabricados para finalidades domésticas, papelaria, utilidades domésticas, papelaria, vidraçaria, perfumaria, lojas de material de construção. É aí que a gente vai recorrer a tudo que a gente precisa. E qual é o grande barato de tudo aí? Olha só, pegando um gancho, inclusive com o ciclo que a gente vai fechar com a Master Live de hoje. O grande barato de tudo isso aí é que você não vai recorrer a nada específico do campo da fotografia, nem mesmo do campo da arte. Então tudo que você precisa tem seus valores balizados por outros mercados, por mercados cotidianos, o que traz a você a possibilidade de estruturar um fazer fotográfico de baixíssimo custo. É por isso que a gente fala que é o de menor custo dentro do campo da fotografia. E como você tem que articular, recriar todas as condições para esse fazer fotográfico, é quando se coloca a noção de que a cenotipia tem esse potencial criativo ilimitado, porque a cenotipia ela é criativa a priori, ela é toda uma prática criativa, porque muito antes de seus resultados, a criatividade está dada, está posta como uma necessidade para que esse fazer fotográfico se manifeste. E como você vai articular tudo e montar toda a sua cadeia produtiva, você aprende a fazer o processo, cada ponto de execução do processo você tem sempre o que é o correto do ponto de vista técnico, mas sempre com margens para você fazer um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mais para cima, mais para baixo, e assim você vai dando uma dimensão estética muito própria, muito
peculiar ao seu trabalho. Falamos disso, isso foi a tônica da nossa primeira Masterclass, tá bom? Que foi ao ar na segunda-feira. E na sequência a gente fez a nossa primeira Master Live, que a gente falou como montar o seu laboratório caseiro para cenotipia, mostrando que inclusive, a primeira coisa que você precisa para fazer o seu laboratório caseiro para cenotipia é desconstruir Esquecer a ideia de um laboratório. De um laboratório. Que para fazer a cenotipia, você não vai precisar recorrer a um laboratório fotográfico convencional. Não apenas isso, como um laboratório fotográfico convencional, ele te atrapalha a fazer a cenotipia. E por que ele te atrapalha a fazer a cenotipia? Bom, a cenotipia tem toda uma dimensão caseira, porque ela é um processo fotográfico artístico de baixíssima sensibilidade à luz e sensível sobretudo ao espectro ultravioleta da radiação luminosa. Ou seja, você não precisa daquele espaço isolado na sua casa, hermeticamente vedado a entrada de luz, com paredes pretas, aquela lâmpadazinha vermelha. Você não precisa disso. Esse espaço é o espaço para fotografia à base de prata. A gente que trabalha com cenotipia, que trabalha com esse processo fotográfico, tem baixíssima sensibilidade, a gente pode trabalhar em baixa luminosidade. Não apenas a gente pode trabalhar em baixa luminosidade, como a gente deve trabalhar em baixa luminosidade. Por quê? Só que quando fala baixa luminosidade, você pode tender a achar que é muito baixa luminosidade. Não, baixa luminosidade é você enxergando confortavelmente tudo que você está fazendo. Eu acho que essa é uma... Você enxerga confortavelmente tudo que você está fazendo. Você precisa enxergar. Ver o que você está fazendo. E por que você precisa enxergar? Porque você está fazendo tudo artesanalmente, tudo com as suas mãos. Então você tem que ver isso aí. Exatamente como o material está reagindo, como o que está acontecendo. Como cada coisa está se desempenhando. Exatamente isso. Então falamos muito sobre isso. Essa Master Live está gravadinha, está aqui no Instagram da gente. Assista, tá? Assista. Ontem a gente fez uma outra Master Live que foi com quantas etapas, passo a passo, com quantas etapas se faz a cenotipia. E aí a gente foi destrinchando assim do entendimento básico da própria. A gente começou essa Master Live de ontem e falou assim: com quantas etapas se faz a cenotipia? Depende da cenotipia que você quer fazer e do tipo de relação que você quer desenvolver com a cenotipia. E aí a gente mostrou que esse passo a passo, ele pode ser entendido de uma maneira muito básica, você pode simplificar muito, assim como você pode expandir essa cadeia produtiva. E na medida que você vai expandindo essa cadeia produtiva, você vai levando em consideração uma série de minúcias e detalhes e você vai desenrolando o processo de uma maneira mais meticulosa, e isso é um fator decisivo para que você tenha resultados artísticos expressivos. Hoje, a gente foi a fundo no que a Master Live de ontem apresentou de uma maneira mais geral nessa Masterclass de hoje, que acabou de ir ao ar, Cenotipia de Mestre, um método prático teórico completo. E aí a gente destrincha o que é a cenotipia do ponto de vista técnico, né? A gente destrincha o que é a cenotipia do ponto de vista fotográfico, o que é a cenotipia do ponto de vista fotoquímico, e mostrando como esses variáveis se correlacionam para que você possa fazer da cenotipia o que não foi feito ao longo da história e o que até hoje é muito pouco feito e que é um trabalho do Lab que vem desempenhando e vem agregando pessoas em torno desse movimento, que é fazer a cenotipia fotográfica, toda ela fotográfica, não apenas porque o seu princípio é fotoquímico, mas porque seus resultados são fotográficos, tá? Entendendo fotográfico e toda a riqueza de nuances, de detalhes que uma imagem pode apresentar, entendendo como fotográfico a homogeneidade da imagem, entendendo como fotográfica a capacidade desses trabalhos feitos com cenotipia se conservarem e durarem ao longo do tempo. Essa aula tá lá no YouTube, também tá na página do evento, para vocês que estão inscritos, vocês receberam o link, tá no WhatsApp, tá no e-mail de vocês. E ela tá temporariamente também aberta no YouTube para quem não se inscreveu e quiser assistir, vai lá. Clica no link. Aproveita. Ó, a melhor forma, se você ainda não se inscreveu, na Semana Cenotipia de Mestre, e você tá caindo aqui agora de paraquedas, clica no link da bio que você vai acessar a página oficial do nosso evento. Acessando a página oficial do nosso evento, você embarca no evento junto com a gente e todos os conteúdos estarão lá durante essa semana para você. Aproveita, segue a gente. Quem ainda não segue, pelo amor. Dá um likezinho, dá um joinha. Dá um joinha, aquela coisa de YouTube fuleiro. Dá um joinha e vamos nós. E hoje aqui a gente vai falar cenotipia. Quanto custa fazer e quanto custa não fazer.
tá? A gente encerra assim. E é muito legal essa Master Live de hoje. Ah, tá. E só para fechar aqui rapidinho, então. A Semana Cenotipia de Mestre. Masterclass na segunda, Masterclass hoje. Terceira Masterclass vai ao ar amanhã, tá? Ai, Cenotipias gente, fotográficas e artísticas sobre papéis e tecidos diversos. Como fazer. Amanhã a gente vai falar para vocês com a característica-chave que os papéis têm, que faz dele o suporte mãe para a realização de cenotipias. Como é fundamental dominar o fazer da cenotipia sobre os mais diversos tipos de papéis para que você possa avançar para outros suportes, materiais e superfície. É o papel que nos ensina esse caminho. A gente vai revelar isso para vocês amanhã na Masterclass de amanhã. Assim como indo dos papéis para os tecidos, a gente vai falar na Masterclass de amanhã o que muda na realização de cenotipias quando a gente muda o tipo de papel. Suporte. Quando a gente muda o tipo de suporte, né? Quando a gente muda o tipo de suporte. Que a gente sempre, quando muda o suporte, a gente precisa ajustar os protocolos técnicos de execução. A gente não emulsiona tecido igual emulsiona papel. A gente não expõe tecido igual a gente expõe papel. A gente não lava e não seca igual. Todo fazer básico da cenotipia, ele é transformado meio suporte, e amanhã vocês vão entender bem o que acontece aí nesse processo. E na segunda-feira que vem... E amanhã também a gente vai liberar na página do evento, essa que tá lá na bio, mais duas aulas, na verdade, que é como acidificar papéis e por que acidificar papéis, que são aulas bem práticas, uma mais teórica e outra bem prática. Isso. Vai estar amanhã lá na página do evento, que é o link que tá na bio. Então, amanhã vocês já podem olhar lá de novo, já vai estar disponível. Maravilha. E na segunda-feira que vem a gente faz a nossa última Masterclass, a última e mais importante aula da Semana Cenotipia de Mestre, a aula que não quer calar. A gente vai falar de viragens, o que é e como fazer viragens em cenotipia. É o tema da nossa última Masterclass na segunda-feira que vem. E na segunda-feira que vem também, logo após essa aula, a gente abre as inscrições para o nosso curso Cenotipia de Mestre. Papéis, tecidos e viragens de cenotipias, tá bom? Então, assim, fiquem atentos, a gente vai falar mais. Obrigado a todo mundo que tem inscrito, mandado mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá querendo saber do nosso curso online. Maravilha, a gente vai abrir sim na segunda-feira que vem. De hoje para segunda-feira, a gente vai começar a falar cada vez mais um pouquinho deles, porque a gente vai amadurecendo esse processo com vocês. A Semana Cenotipia de Mestre, ela é pensada pela gente como um evento pensado primeiramente como um evento cultural, como uma espécie de congresso, de colóquio, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar com um público aberto, enorme, saberes e conhecimentos muito pouco difundidos, que tem toda a capacidade de ressignificar o entendimento teórico e o fazer prático da cenotipia e dos processos fotográficos alternativos na contemporaneidade. Nós estamos empenhados no movimento de resgate histórico, valorização cultural e reconhecimento artístico da cenotipia e dos processos fotográficos alternativos históricos. E nós não estamos sozinhos, nós e mais de nossos 300 alunos e alunas hoje matriculados no nosso curso online de cenotipia, tá? Alunos que estão tomando a cenotipia para si como um meio de expressão artística, e aqui já fazendo um gancho para a nossa Master Live de agora, de maior assimetria dentro do campo da fotografia, quiçá de maior assimetria dentro do campo da arte. E ao falar isso aqui, eu estou estabelecendo um mote para a gente começar. Cris, Isa, Flávia, pra gente começar. Ao falar isso aqui, a gente está estabelecendo um mote para a gente começar a falar da Master Live, do tema da Master Live de hoje, que é cenotipia, quanto custa fazer e quanto custa não fazer. Então a gente vai começar a partir desse mote aqui, tá bom? Tá todo mundo aí? Belezinha? Apertem os cintos, a gente vai decolar agora, maravilha? Para o alto, azul e avante. Para o alto, azul e avante. Peraí, já que a Isa chegou, já que chegaram, foi uma coincidência, me deu uma sede, cara, me deu uma sede. Olha essa caneca maravilhosa que a F Big Brand fez pra gente, ó, que maravilha. Estão cuidando aí da identidade visual da gente, maravilha. Estamos muito felizes. Obrigado. Vamos lá. Então, vou fazer aqui uma introdução para passar para Fernandinha, que a gente vai hoje destrinchar uma lista de materiais para vocês, tá? E aí aqui, uma das coisas mais legais da gente começar falando nessa Master Live de hoje é o seguinte, quem está acompanhando todo o nosso evento, de segunda-feira até agora, aliás, daqui a pouco eu vou perguntar quem está invicto, hein? Daqui a pouquinho, só para não perder minha linha de raciocínio. Vamos lá, quem está acompanhando todo o nosso evento de segunda-feira até agora, viu
que a gente está de uma maneira muito cuidadosa e procurando justificar teoricamente, conceitualmente, sem nenhuma cortina de fumaça, muito pelo contrário, a gente está querendo mostrar que a cenotipia ela é uma oportunidade de assimetria dentro do campo da fotografia e dentro do campo da arte. O que a gente quer dizer com essa oportunidade de assimetria? A cenotipia, ela traz pra gente a possibilidade do seguinte: você, ao dominar o processo, o que acontece? Pouquíssimos investimentos aqui dão resultados artísticos extraordinários aqui. Outra coisa que a gente tem ouvido durante toda essa semana Cenotipia de Mestre, gente, quantos trabalhos incríveis, quantas coisas lindas que a gente está vendo nas aulas, coisa maravilhosa, e o Instagram da gente também. Então, assim, essa é a oportunidade que a gente quer compartilhar aqui com vocês. E no caso da gente, de uma forma bem explícita, a gente não tem nenhum interesse em tapar o sol com a peneira ou em fazer uma cortina de fumaça, em não falar de custos relacionados à cenotipia, porque a gente acredita que falar de custos relacionados à cenotipia não é uma barreira para vocês, é um convite para vocês. Então a gente faz questão de deixar muito, muito claro essa relação material que a cenotipia requer, para que você visualize a oportunidade de adotar a cenotipia como um meio de expressão artística para você, onde os riscos são mínimos em termos de você investir em equipamento, investir muitas vezes em ter que alugar um estúdio, em alugar um ateliê, uma série de maquinários, quando a gente às vezes quer fazer gravura, quer fazer lito, ou quando a gente quer mesmo montar um estúdio fotográfico, ou quando a gente quer ser fotógrafo, a gente investe em câmeras, em lentes, em tripé, em rebatedor, em material sobressalente. E aqui a gente abrindo o verbo e sendo bem explícito e franco para vocês vão ver que assim é impressionante como pouquíssimo investimento de um lado e não tem para onde correr, para onde fugir. O que a gente vai falar aqui, que vai ficar parecendo que é improviso, não é improviso. O que você necessita em termos de material e de estrutura, e aí vem o entendimento do que é um processo fotográfico alternativo, é, de fato e a rigor, a articulação de materiais feitos para outras finalidades, como para finalidades domésticas. Você não tem para onde correr. Se você vier ao Lab Club, que é um núcleo constituído há 10 anos e que não faz só cenotipia, faz outros processos fotográficos alternativos, você não vai encontrar a gente falando uma coisa e fazendo outra. Tudo que a gente tem aqui são itens e materiais que também são articulados de vidraçaria, material de construção, papelaria. É isso, lojas de perfumaria. Não existe um equipamento de cenotipia para a cenotipia. A gente não é dono dos meios de produção adequados e a gente está aqui dizendo, vou mostrar para vocês uma gambiarra ou um improviso. Não, por natureza. Por natureza a articulação desses materiais e desses itens baratos e requer muito pouco investimento. Então a gente não precisa tapar o sol com a peneira para falar de investimento, porque assim, se você sempre quis porque você quer estabelecer uma outra relação com a fotografia, que não seja automática, que não seja instantânea, onde tenha você ali, a sua mão empenhada em fazer os trabalhos, onde te leve a ter uma outra relação com a criação da imagem, com o tempo, seja só por isso, que não é pouca coisa, seja porque você quer fazer trabalhos autorais no campo da arte, do design, da decoração, da moda, sempre quando você quer articular imagem e criatividade na produção de qualquer coisa autoral e que tenha valor de arte agregado. Uau, ficou bom assim, né? A cenotipia é esse prato cheio e esse prato cheio assimétrico, onde muito pouco investimento aqui vai dar resultados impressionantes na outra ponta, desde que você desencadeie bem o processo. E aí é onde a gente atua também, porque na medida em que a cenotipia ela é um saber, ela parte sendo um método fotográfico histórico que foi descontinuado e, na verdade, nunca foi utilizada para se fazer fotografia. Ao longo da história, o Lab Club vem trabalhando, construindo uma metodologia que torna a cenotipia fotográfica também em seus resultados e fotográfica sobre os mais diversos tipos de papéis, sobre os mais diversos tipos de tecidos, e a gente também extrapola isso para outros suportes que não vem ao caso falar aqui, como vidro, metal, madeira, cerâmica e etc. A gente vem constituindo isso. Então, assim,
entre a cenotipia de caixinha, que a gente vai brincar aqui falando, que é ali a cenotipia que você faz, tipo cenotipia tipo bolo de caixinha, compra o kit, mistura isso com isso, leva ao sol e faz. E a cenotipia de confeiteiro, a distância é mínima e o que faz a diferença é o conhecimento. O que faz a diferença é o conhecimento. Não os materiais. Não os materiais. Muitas vezes no campo da fotografia ou em outros campos de arte, sim, você precisa ter, para além do conhecimento, e de repente vai fazer a diferença entre você e um outro profissional, vamos colocar assim, a sua capacidade maior ou menor de investir em equipamento, né? E vai fazer a sua diferença. Mas no caso da cenotipia, eu queria que vocês tivessem isso em mente, que conecta com vocês que estão perguntando de curso, querem saber, o fator diferencial brutal é o conhecimento. E o conhecimento a gente também tem para compartilhar com vocês. A gente compartilha ele em larga medida gratuitamente. Vocês estão vendo o nível da qualidade dos conteúdos da Semana Cenotipia de Mestre. Vocês viram a primeira Masterclass, vocês viram a Masterclass de agora, acabaram de ver a Masterclass de agora, estão acompanhando cada uma dessas Master Lives e, óbvio, também dentro dos nossos cursos online, onde a gente opera uma transferência radical de conhecimentos e saberes para vocês, porque ali sim dá para formar vocês, porque o conhecimento está estruturado de uma forma de método, sistematizado para você, encadeado ali em mais de 90 aulas, em 7 grandes módulos para teórico, e você precisa do nosso acompanhamento, você pergunta a gente quando você tem dúvida, a gente analisa o seu resultado, aí a gente forma você, tá bom? Aí a gente forma você. Então a gente vai falar muito de material hoje, vai falar de custo, para mostrar que essa não é a questão, essa não deve ser a barreira, esse é o convite, o que faz a diferença é o conhecimento. E o conhecimento de uma forma aprofundada, você indo para um outro patamar, você vai poder acessar a partir da próxima segunda-feira, tá bom? Quando a gente abrir as inscrições para o curso Cenotipia. Dito isso, passando para a Fernandinha aqui a fala, a Fernandinha vai, agora que vocês estão acompanhando a Semana Cenotipia de Mestre aí, a Fernandinha vai pegar as etapas básicas fundamentais do fazer da cenotipia e vai uma a uma listando os materiais para que cada etapa seja executada. E a gente vai falar o que precisa e vai precisar de valores. Vai pegando o gancho. Eu só queria responder rapidamente o Gonzaga aqui, que perguntou sobre se a cenotipia é ruim para a água do mar, para a vida marítima. Essa sua questão vai ser respondida amanhã na live Toxicidade e Conservação da Cenotipia. Amanhã. Então amanhã a nossa Master Live às 9 horas aqui no Instagram, ela vai ser única e exclusivamente sobre isso, a gente vai falar tudo a respeito. Mas eu já posso dizer, você pode lavar a sua cenotipia no mar para fazer um trabalho artístico. Pode lavar. Sim, pode lavar de verdade. Amanhã a gente vai explicar direitinho. A gente tá com toda a seriedade e responsabilidade, tá falando isso. E a gente adora compartilhar esses conhecimentos com vocês também. Hoje a gente encerra um ciclo com essas 3 Master Lives, que é mostrar para vocês que em termos de material, estrutura, espaço, tudo isso, eu acho que quem chegou aqui sem saber nada e chegou aqui nesse ponto, já está com muita clareza do que precisa em termos de espaço, do que precisa em termos de estrutura e agora, sobretudo, o que precisa em termos de materiais. Então a gente fecha esse ciclo aqui, amanhã a gente fala de toxicidade, amanhã quinta-feira. Sexta-feira, a gente fica 1 hora só respondendo perguntas de vocês. Que vocês já preencheram na nossa pesquisa de interesse. Algumas que vocês fizeram aqui nas lives eu anotei. Isso. Então a gente vai responder isso. Maravilha. Vai ser na sexta-feira, vai ser meio-dia, né? Meio-dia, você tem fome de quê? almoço. Você tem fome de quê? Na sexta-feira você tem fome de quê? Você tem fome de azul, de cenotipia, tá? A gente vai almoçar junto com o Lab Club, de meio-dia a 1 hora na sexta-feira. E no sábado, 10 horas da manhã, cenotipia artística hoje, fotografia, desenho ou pintura, porque no nosso método a gente te ensina a fazer uma cenotipia que ela transita entre o campo da fotografia, desenho e pintura. Vamos falar mais sobre sábado, 10 horas da manhã. E no domingo, véspera da nossa 4ª e última e mais importante aula, e também véspera da abertura das inscrições do nosso curso, a gente vai fazer uma Master Live onde, mais uma vez, com toda a franqueza, o rei é lindo quando o rei tá nu, não é? A gente gosta muito disso. Com toda a franqueza, a gente vai discutir com vocês online ou presencial. Qual o melhor formato de curso para cenotipia? A gente vai falar, matriz a gente vai falar os prós e contras das duas propostas e vai mostrar para vocês uma estratégia que a gente desenvolveu aqui de unir o que a gente chama o melhor dos dois mundos. A gente vai falar isso claramente, abertamente com vocês no domingo à noite, tá? No domingo à noite. Então, não perde essa live no domingo à noite. E aí, ali também, a gente já vai entrar em mais explicações sobre o nosso próprio curso. E ouvir Passarinho Verde falar que quem tiver nessa Master Live de domingo à noite e se inscrever no curso na segunda-feira,
vai ganhar um Ops. presentão. Vai ganhar um presentão. Só quem estiver na Master Live domingo à noite Se manifestar ao vivo. Não, a gente vai ter um critériozinho pra saber quem tava. Não é bagunça não, Mas vai ser um presentão bacana. Então a gente deu todo o panorama e agora a gente vai fechar esse entendimento sobre estrutura, material, espaço e custo, passando a bolinha aqui pra Fernandinha Antum. Aliás, aqui do meu lado, a princesinha dos processos fotográficos alternativos e históricos, Fernandinha Antum. Puf. E eu, já que você não fala, eu vou me apresentar, né? Esse aqui do meu lado, que Deus fala, Alex Opini, mais conhecido como Tchulequinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso é pra ser no início. Mas aí a gente faz agora, tá valendo. A Ordem dos Tratores vai nos levar. Salve, Breno! Nosso querido editor de vídeo aí, ó, quem editou aquela aula linda, maravilhosa que vocês viram ali, ó, é o Breno aí, ó. Brenip021, aí, maravilha, ó. Quando a gente, vamos começar. Aproveitar para mandar beijo pra Juju e toda a equipe. Vai, Nandinha, quebra tudo aí. Bom, vocês viram a live de ontem, né? Então a gente listou 10 etapas principais com duas de bônus. Só que também a gente falou na live de ontem que existem 5 pontos, 5 etapas que são fundamentais, que são justamente o coração da feitura de uma cenotipia. Fazendo aqui um paralelo, Nandinha, é igual dizer assim, um corpo humano tem cabeça, tronco e membro. O que a Fernandinha vai falar aqui é a cabeça, tronco e membro do fazer da cenotipia, que são o primeiro deles, a primeira etapa é você emulsionar o seu papel. A segunda etapa é secar o seu papel. Tô falando papel, mas é qualquer suporte. Seu suporte emulsionado. Depois você tem que expor o seu suporte a UV. Depois você lava novamente, faz a revelação. E depois, por último, ele tem que secar. Porque secar não é simplesmente secar, ele também cumpre um papel na finalização do processo da cenotipia. Então, tendo em vista esses 5 pontos, cabeça, tronco, membros e... É maravilhoso isso. Joelho e pé. Eu listei aqui cada uma das coisas. E aí eles que estão fazendo esse pré-vestibular para entrar no cenotipia de mestre, eles estão fazendo esse pré-vestibular. Aí quando você entra no cenotipia, é tipo você virar um médico da cenotipia. Porque aí tem dedo. Aí quantos músculos tem no rosto, quantos músculos tem no pescoço, é tipo isso. Circulação. Exatamente. É uma excelente analogia. Então... vamos começar. Eu vou mostrar os itens um a um. A gente fala... vai falar da etapa e o que precisa de cada etapa. A primeira etapa que eu falei é justamente o emulsionamento do seu suporte. Maravilha. Então, a gente vai falar sobre ela. Eu vou pedir licença um minutinho, que eu vou levantar só pra tirar meu computador aqui, pra eu ir botando os itens que você for passando, eu vou passando pra cá. Tá? Só um minutinho. Não. Abre o espaço aí. Só pra passar pra cá, porque aí não tem... Então tá. Anotem, galera. Maravilha. Você não faz cenotipia se você não tiver reagente. Estamos falando do emulsionamento. Estamos falando do emulsionamento. Você não faz cenotipia se você não tiver o reagente para fazer cenotipia. Esse aqui, claro, vou mostrar para vocês, é o kit do Lab, que está numa caixa linda e maravilhosa agora, nova embalagem, nova identidade visual, não dá para ver direito. Esse kit da gente, ele custa R$127. E ele faz mais ou menos 30, 40 imagens. Então, isso aqui é o primeiro passo. Sem cenotipia, sem reagente, você não faz cenotipia. Claro que se você... E aqui eu tô falando já na etapa do emulsionamento. Se você quiser preparar o químico, ainda vai precisar... Aí você precisa de uma série de outros... a gente tá dando uma pequena simplificada, mas a gente vai comentar. Pegando mais no básico. Se você pode comprar os reagentes em pó, a gente mesmo vende reagente de pó, preparar os reagentes de pó, você vai precisar de mais alguns itens, mas vamos partir do pressuposto que é só o kit químico. Até porque quando você se inscreve nos nossos cursos, você ganha todos os químicos para fazer o curso, tá? Já adiantando aqui. Você também precisa do seu suporte, do suporte em si, né? Então você vai precisar de um papel, esse aqui é um papel Monval aquarelle de 300 gramas, que ele é muito bom. Esse aqui, a folha, custa mais ou menos R$5, mais ou menos.
A gente tem kit de 120 ml no total e de 200 ml no total e de 500 ml no total, ou seja, 60 de cada, 100 de cada e 250 de cada. E tem uma linha de kit também exclusivo para alunos e alunas também, que é uma quantidade maior, em pó, que aí é para quem já está fazendo o curso, aí sim já tem toda a propriedade e é ensinado a preparar os químicos corretamente. Tem aula dentro do curso que ensina isso. Porque te dá autonomia de você preparar a quantidade que tem a ver com a produção que você vai fazer, mexer com as concentrações dos químicos, que dá resultados estéticos diferentes, entendeu? E aí já deixa de ser... também você pode modificar a concentração de cada químico. E dependendo do suporte você tem que, né? Alguns você tem que. Bom, papel ou tecido, eu peguei um tecido que tava num bastidor, então ele tá meio sujinho, não sei se você... não dá pra ver, dá pra então ver, finge que não tá sujo, não, tá lindo. Papel e tecido representam um conjunto dos suportes. Um pedaço esse aqui é um brim leve, ele deve custar mais ou menos R$5, R$6. Por aí, é uma boa estimativa. Se você usar tamanho papel fotográfico 18x24 que tem aqui, tá? Agora se abriu, apareceu o bastidor. Claro, tá sujo por causa da madeirinha do bastidor. Se você usar um outro papel, que você pode usar milhares de papéis, por exemplo, o croquis já custa, sei lá, 50 centavos a folha. Exatamente, muito importante. E não só reduz o croquis, ele não só é mais barato a folha em si, como também ele consome muito menos químico, então você rende muito mais o seu cliente. Muito importante o que a Fernandinha falou aqui, porque a gente vai falar nisso demais amanhã. É um mito essa história que pra cenotipia tem que ser papel de aquarela, pra cenotipia tem que ser tecido de algodão cru. Não, tá? Isso é pensar a cenotipia dentro da caixinha. Não existe isso. Por questões ligadas à química e por domínio do processo, você faz cenotipia sobre os mais diversos tipos de papéis. No curso Cenotipia de Mestre, você vai aprender a fazer cenotipia. Papel aquarela, papel algodão, papel color plus branco, papéis coloridos, papel vegetal, croquis, japonês, jornal, papelão, craft. Você faz cenotipias fotográficas vegetal e com durabilidade de obra de arte em todos esses papéis, tá? Em todos, se você sabe fazer cenotipia, e a cenotipia tem características químicas que favorecem, então não existe isso. Tecido idem. No curso da gente ensina a fazer mais de 15 tipos de tecido com 2 protocolos de emocionamentos diferentes. Tecidos dos mais perfex, pano de chão, pano de prato e seda. Então assim, vai num arco de valores, estética gigantesco e por aí vai, tá? Então só para pegar esse adendo aqui que é muito importante. Igual na live de ontem que a gente falava das etapas, aí também falava entre elas uma série de minúcias assim, vocês vem um simples e vem um complexo junto ao mesmo tempo. Vambora, Nindinha. Além dos químicos, além dos suportes, você precisa ter um medidor, um copo medidor, porque você tem que misturar a mesma quantidade de solução A com solução B. Então você precisa ter uma forma de medir isso. No kit ele já vem esse copinho aqui, que já é muito, muito suficiente. Muito funcional. E muito funcional para você fazer essa cenotipia em casa. Não precisa mais do que isso. A gente aqui no Lab, como, mais uma vez, faz muita coisa, muitos processos e tal, a gente acaba tendo também essas provetas de vidro graduadas. Tem essa aqui de 5 ml, 25 ml, a gente tem de 50, de 10, de 250. Tem de 5, 10, 15, tem quase de todas que tem, porque a gente precisa para nossa produção, que a gente produz kit para fora, etc. Mas, mais uma vez, compra onde? Lojinha de perfumaria, tá bom? É barato, é simples, mais uma vez, não é nada específico de fotografia ou de cenotipia. Então, assim, a não ser que você queira fazer uma quantidade muito grande de químico misturado, aí você vai ficar misturando de 10 em 10 ml, vai ser cansativo. Aí você pode ter uma... E não precisa nem ser graduado, na verdade. Você só precisa saber que você está colocando a mesma quantidade de A e de B. Você pode pegar minha caneca, encher até a boca de uma, encher a caneca até a boca do outro. Até porque também uma mínima diferença na cenotipia não faz tanto... Uma mínima diferença não faz diferença. Não faz diferença. Mínima diferença não faz diferença. Tá. Beleza, e você mediu... Provetinhas dessas aqui, gente, em torno de 10 a 15 reais, tá? 10 a 15 reais. Quanto maior, mais cara ela é. Mais cara. E tem essas provetas também. E vou dar uma super dica. Rapidinho, essa é daquele vidro de laboratório, piriri. Mas tem também, igual essa proveta graduada também, só que de plástico. Que não quebra. Que não quebra. Essa aqui quebra. E se tiver que dar uma dica pra vocês, for comprar uma única proveta, compra de 50 ml. Na nossa experiência aqui, a gente já viu que a de 50 ml, ela te favorece. Se você quer fazer 5 cenotipias ou 50, você super trabalha bem com ela, tá bom? Agora, sabe aquele copo de medir arroz na casa de vocês, que vem ali, mede leite, mede trigo, mede... Gente, qualquer copo dosador, tá? Qualquer medidor graduado.
você vai precisar também, depois que você medir a sua quantidade de química, você vai precisar misturar essa solução A e B em algum pote para você emulsionar os seus papéis. E aí pode ser qualquer potinho. Você pode optar por um de cerâmica, que é mais firme, ele é mais pesadinho, esse aqui deve estar custando uns 15, 20 reais. Ele é mais caro. Um de vidro, pode ser um de plástico. Esse aqui custa 5 reais. Né, 10 reais, mais ou menos, 10 reais. Você pode usar um pote da sua casa mesmo, que você obviamente não vai depois usar para cozinhar. Você vai tirar da sua cozinha, vai... Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Se fizer serotipia, não cozinha, se cozinhar, não cozinha, tá? Pode usar tudo que é do universo da cozinha e vai usar na maioria das vezes. Tem uma coisa só importante que você deve se ligar no potinho que você vai usar, que é o tamanho dele. Por quê? Depois que você misturar solução A e B aqui, você vai precisar aplicar no papel, né? Deixa eu passando pra cá, deixa eu passar. Não, peraí que eu vou mostrar. Pra aplicar no papel, você vai... precisa molhar o seu pincel. Então, o seu potinho, o ideal é que ele seja, pelo menos, compatível com o tamanho do seu pincel. Com a largura. Se você usa um potinho muito pequenininho, você vai conseguir molhar o pincel ali dentro. E é meio... pode parecer óbvio, é óbvio, mas é uma coisa de se ligar antes de você fazer. Então, partimos pro próximo Parece item. óbvio, mas não é não. Só vou dar até um complemento aqui, porque pode ter alguém pensando que é óbvio, mas não é não. Antes de mais nada, você tem que pensar o pincel como um coletor. A primeira função do pincel é coletar o químico daqui para o seu papel, por exemplo. Que parece uma informação óbvia também. Mas não é. Você aprende, inclusive, com o tempo, a calibrar essa quantidade que você leva de químico do seu potinho para o seu papel ou qualquer outro suporte que você esteja usando um pincel. Então, antes de mais nada, ele é um coletor. Depois de ele ser um coletor, ele é um distribuidor ali, que aí é quando todo mundo pensa, né? Ele cumpre essa outra função, que é de uniformizar a distribuição do químico por sobre o seu suporte. E a terceira função que um pincel cumpre é de delimitar em que área você quer que a sua imagem vai se formar, porque você porque é nesse momento também que você define. Então, pincelar um papel cumpre 3 funções. Você aprende a desenvolver essa consciência do quanto você coleta, do quanto você deixa uniforme o emissionamento. Existem técnicas para emissionamento. Tem uma aula de 40 minutos dentro do nosso curso que é só ensinando a usar o pincel para fazer. Não é? É impressionante, mas assim, talvez a Cris pode falar, acho que tá aí a nossa aluna, não sei se o Geraldo tá também, mas assim, uau, abre os olhos de vocês, assim, tipo assim, cara, não tinha pensado nisso. E muda completamente os resultados, tá? E delimita a área também, que pode ser um emocionamento criativo e etc e tal. Então, pareceu óbvio que eu estava falando, agora já parece bem menos óbvio. E quando ela for falar do valor do pincel, vai conectar uma coisa na outra. Vai. Bom, pincel aí é um universo enorme, gigantesco. Qualquer pessoa que tenha a mínima ligação com algum tipo de pintura já sabe disso, né, que eu vou falar. Você tem pincéis caríssimos, pincéis baratíssimos. E para celotipia, você pode usar qualquer um deles, dependendo do resultado que você quer atingir. A gente sempre sugere esses pincéis de fibra de nylon, que é uma fibra sintética, muito, 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 muito macia. Fernanda se maquiou com esse pincel hoje, tá? Vou entregar, brincadeira. Mas é nesse nível, assim, você passa na pele. É muito, muito, muito coisa. Então, o que acontece? Ele não marca nem um pouco a sua passada no papel. Você não fica com nenhuma marca. Ele ajuda na uniformidade do emocionamento. Muito uniforme. Porém, um pincel desse aqui, da marca Ceramic, ele custa mais... 120 reais. Deve estar 120, porque tem, né? Custa uns 120 reais um pincel desse pincel aqui. Maravilhoso, dura uma vida. Dura uma vida. A gente só tem que preservar aqui esqueci o nome da parte aqui de metal dele, com fita isolante. Cara, ele dura uma vida. Ele vai manchando e tal, mas ele não estraga. Você precisa desse pincel para começar? Não, você não precisa desse pincel para começar. Aliás, você vai sempre começar com o que você tem. Sim. Você vai começar com o que você consegue acessar. E a gente está falando, nada é muito caro. O pincel, na verdade, em termos de custo, só para dar uma coisa aqui, pega aquele pincel vermelhinho ali que a gente quer, excelente esse pincel aqui, ó. Já esse pincel aqui, que ele acompanha basicamente a mesma lógica que aquele outro Ceramic, não é um Ceramic, mas ele é um excelente substituto. Ele tá em torno de uns 15 reais, um pincel desse aqui. 15 reais. 10 vezes mesmo. Assim, pode usar que vai ficar ótimo, tá? Vai ficar ótimo também, 15 reais.
a gente lida com outros processos aqui também, a gente quer chamar a atenção goma, sempre de você. principalmente, é mais Goma chata, bicromatado, pede um pincel melhor do que a cenotipia, tá? Então tem outras questões aqui. Então, fazendo um paralelo de R$120, R$12, e não é um pincel vagabundo não, tá? É um excelente pincel também. Também você pode usar um pincel desse aqui, de espuma. Custa R$3. Você vai ter um outro tipo de emulsionamento. Você também pode usar qualquer um outro pincel que você tenha em casa. Você pode usar uma escova de dente. Precisa qualquer coisa que você consiga levar o cianótipo ou químico para o seu suporte. Óbvio que cada um vai ter um tipo, uma característica. São, na verdade, exatamente, Fezinha. Ó, são dois troncos que precisam ser pensados assim por vocês. Um tronco é o tronco do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, ao pensar num pincel, você vai sempre se preocupar com as cerdas do pincel e qual é o pincel que vai te assegurar a melhor uniformidade do emulsionamento. Esse é um pensamento que é um tronco técnico de pensar pincel. E tem o tronco criativo. Qualquer coisa que você use para coletar o químico para o seu suporte pode ser tipo um pincel, ele é um aplicador também de químico. Então você pode usar, como a Fernanda falou, escovinha de dente, esponja, você pode usar as mãos. Lembra daquela aluna da gente? Ela tinha um trabalho que ela emulsionava com as mãos. Ela botava a luva e ela molhava a mão no químico e ela ia emulsionando. Fernandinha, quantas vezes emulsionou papel e fez coisas muito interessantes com o resíduo do químico que caía na bancada, pegava. Então, assim, entende que tem esses dois caminhos. E você vai aprendendo com o tempo a equilibrar as duas coisas. Você equilibra o tamanho do pincel com o tamanho da imagem que você quer fazer. Tem tudo a ver. Então, são pequenas coisas. Mas assim, pra começar, tem o pincel que você tiver em mãos. Ela tá perguntando esse pincel vermelho, ele é o Atlas. O Atlas. Atlas, mas eu não me lembro o nome dele. Esse aqui é de 2 polegadas. 5 centímetros, ela quer dizer aqui. AT315. Não, esse aqui provavelmente você vai comprar em loja de material de construção. Loja de material de construção. É um bom pincel. Excelente pincel esse aqui. Vai. Bom, pincel, capítulo, a parte enorme. E aí, o que ele tava falando de você poder emulsionar com a mão, não sei o que, você tem que pensar que tudo isso aqui é um processo artesanal, então sua mão, você vai ficar, né, trabalhando com as mãos o tempo inteiro. Amanhã a gente vai falar sobre a toxicidade na cenotipia, mas já adiantando, não é um processo tóxico. Não é tóxico, não é corrosivo, não é poluente. O que não quer dizer? Mas não quer dizer que você precisa mergulhar na piscina de cianótipo. Não vai fazer igual o cachorro da Carol que bebeu água com cenotipia. Não passou mal, não bebeu. E claro, se você vai fazer isso uma vez, se você sujar a sua mão com a cenotipia, você lava antes de ir no sol, de preferência. Você lava e tudo bem. Mas conforme o uso, conforme a quantidade de produção que você vai fazendo, eu todo dia entro no laboratório para fazer alguma coisa, é bom você cuidar da sua saúde, das suas unhas, inclusive. Então você bota uma luva, pode ser essa luva de borracha, não precisa nenhuma luva especial. Luva descartável. A gente atualmente tem usado muito essa luva aqui, que é uma luva descartável, que é bem, bem baratinha, que é pra pintar cabelo. Na verdade, eu comecei a usar pra pintar cabelo, aí depois eu vi que seria ótimo pra usar pra cenotipia. Porque muitas vezes são ela não cola, porque aquelas luvas de borracha, de látex, elas são chatas de botar, chatas de tirar. E com o passar do tempo, ela vai sujando, vai encardindo, vai não sei o que lá. Acaba que a gente tem gostado cada vez mais de usar luvas descartável. Baratinha, você acabou, joga fora, faz parte. Não é uma coisa que gera também uma quantidade de lixo, você não tá toda hora fazendo isso. E a necessidade aqui de material de proteção pra gente, que é isso que a Fernandinha tá apresentando aqui, material de proteção, equipamento de proteção de individual, que seria EPI, não é nada diferente da lógica do que uma dona de casa já deveria usar. Ou dono de casa. Ou dono de casa. Aqui em casa eu sou o dono, tá? Só pra deixar bem claro. Deveria usar. Então, se você lava louça todo dia, você deveria usar uma luva para lavar louça. Embora você não tá dizendo, nossa, o sabão. Você deve usar, o sabão ele é alcalino, ele com o tempo ele vai ressecando a sua mão. Não, cloro, se você usar cloro, você deveria botar uma máscarazinha, ele resseca as narinas. Então, assim, não é nada diferente de um cuidado que você já deveria ter ao manipular produtos de limpeza na sua casa. São produtos químicos, tá? Não esqueçam disso. E aí, nessa lógica também, você deve usar... É bom colocar uma máscara. A gente tá super acostumado agora com
com as máscaras, né, pós-Covid, então não é nenhum mistério, nenhum esforço colocar uma máscara, porque enquanto ele tá líquido, ele não tem grande problema, mas quando começa a secar e você, conforme o seu tempo de trabalho ali, tá fazendo vários papéis, começa a exalar um vapor que não é tóxico, mas pessoas que são mais sensíveis, mais alérgicas, elas podem sentir alguma coisa. Então, assim, sugerimos essa máscara, que é máscara de Covid leve, muito leve. Máscara leve. E aqui a gente vai mostrar uma coisa que não é pra vocês se assustarem, mas é porque, justamente, a gente, Lab Club, às vezes a gente entra no laboratório pra emulsionar 150 papéis. Fica 3 horas no papel. Acontece. Várias horas, acontece. E aí, então, a gente tem essa máscara Darth Vader. E faz isso como profissão, né? Que a gente... Nossa, tá bem empoeirada, inclusive. Ela precisa de uma atenção. Não E precisa aí, de essa uma máscara deve dessa, custar, tá? Eu acho que ela... E nem é caríssima. Ela custa, sei lá, 100 e poucos reais, talvez. Eu não lembro. Não sei, também tem muito tempo que a gente Tem comprou. muitos anos que a gente comprou. E você troca o filtro e tal. Mas isso aí, a gente... Só se você for... Se você já sabe de antemão que você é uma pessoa extremamente alérgica a tudo e qualquer coisa. Mas ainda assim eu te Mais recomendo, cuidados. começa primeiro. Ó, a questão é também as necessidades. Quando você está é. trabalhando com os processos fotográficos alternativos, ali, deixa também um pouquinho as necessidades se manifestarem realmente. Às vezes a gente cria uma idealização da necessidade. Preciso. Começa a fazer. E aí você se trava, porque E aí você nunca vai ter tudo na você sua mão nunca vai e ter aí você tudo. nunca começa. Um espaço de trabalho, um ateliê de trabalho, e aqui a gente gosta de chamar a atenção para vocês que quando a gente fala de cenotipia, é muito menos laboratório fotográfico e muito mais ateliê de arte, uma ilha de criatividade doméstica, como a gente gosta de falar, porque é basicamente isso mesmo. Deixa também as necessidades se apresentarem realmente para você, porque o fato provavelmente se a gente botasse agora na sua mão um kit de química, fala assim, ó, e falasse assim, ó, desafio, gincaninha, você tem a missão de em 1 hora emocionar aparecer com papel, um suporte qualquer. Você vai olhar para sua casa e você vai ver que você consegue achar um potezinho Tupperware que você bota o químico, vai achar um caderno, vai achar uma coisa que tem um papel, vai achar escova de dente. Uau, então assim, agora a gente tá descendo um degrau mesmo, só para ilustrar uma coisa. Não é isso. Isso Cenotipia de guerrilha. isso aí seria uma coisa também assim, não é isso que a gente tá falando, não. O caminho não é esse, mas só para você entender, a filosofia aqui é o seguinte, deixa as necessidades se manifestarem também, tá? Para não inventar algo que não é necessário e às vezes investir um dinheiro desnecessariamente numa coisa que não precisava, tá? Beleza? Sim. Segue, Nadinha. Bom, eu acho que a etapa do emulsionamento é basicamente isso. E aí a gente passa, então, depois que você emulsiona, seja seu papel, seu tecido, seja o que for, você precisa que ele seque. E para ele secar, ele tem que estar protegido da luz. Aí sim, ele tem que ficar o tempo todo protegido da luz, porque de pouco em pouco ele pode ir se queimando, né? Se tiver só um pouquinho de luz. Então você vai precisar de uma gaveta, de uma caixa de papelão, de um armário, a gente não tem nem o que mostrar pra vocês, porque aí é uma questão que tem a ver com a Master Live de segunda-feira. Segunda-feira, assim, é uma necessidade de estrutura. Você precisa proteger ele da luz. E assim, o que você tiver de recurso pra isso, como eu falei, caixa de sapato, caixa de fogão, que foi o nosso primeiro armário para secar. Foi uma caixa de fogão que a gente botou barbante de ponta para fazendo prateleiras e botava nas prateleiras de de fogão. Funcionou. E se você for ver a estrutura que a gente tem no Lab Club, o armário. É importante falar uma coisa de secar. Sim. Pode falar. Todo mundo vai perguntar assim, mas eu não posso usar um secador para secar o meu papel? Não. Porque tem essa pergunta. Mas... não usa. Não usa secador deixa secar de cabelo para secar cabelo. Ele seca ao natural. Não pode. Não pode. Mas esse é outro assunto. Bota não, é o mesmo assunto. Bota pra uma gaveta, uma caixa, isso como ele falou. Bom, beleza. Tá sequinho, completamente seco. Não negligencie essa etapa. A gente vai expor. E aí, pra expor, a gente precisa do quê? Precisa de uma fonte de luz UV. E aí, 2 coisas importantes para falar nesse ponto. Eu vou falar uma e a outra eu vou deixar para ele, porque eu sei que ele gosta de falar disso. O sol, ele é claramente a nossa maior fonte de UV, né, do mundo. Ninguém tem dúvidas disso. Porém, o sol também, ele tem suas particularidades de ser inconstante, de você não ter o controle do que está acontecendo.
Para expor ao sol, você vai precisar de um aparatinho. Ops. Que é um sanduíche. Que seria uma contateira, né? Seria uma contateira. Pode ser feito com 2 chapas de vidro, pode ser feito com uma chapa de madeira e uma chapa de vidro, que você vai Como é que funciona? Deixa eu segurar aqui pra te ajudar. Como é que deixa eu virar Você vai pegar o seu papel emulsionado. Finge que esse papel tá emulsionado. Vai botar seu negativo. O seu negativo, aliás, também faz parte do setor de aqui, exposição. Tá aqui. É. Botou por contato. Aqui. Você vai botar o vidro em cima, de preferência que ele esteja limpinho, sem esse monte de mancha de... A cenotipia é um processo fotográfico artístico de cópia, impressão, reprodução de imagens sempre por contato. Tá? Você não usa ampliador, nada. O que você quer reproduzir na cenotipia, seja botânica, seja flor, seja o que for, tem que estar tudo em contato com o suporte. Por isso existe esse sanduíche ou contateira. Você monta isso daqui, você leva ao sol... Vai contar o seu tempo de exposição, que no sol é um tanto irregular. E aí depois, quando você der o tempo, tem umas formas de observar e tal, você vai tirar o seu papel exposto. Tcharam! Mentira. Ela mostrou que eu fiz igual a Ana Maria Braga. Isso é uma brincadeirinha, Aí sai assim, mentira. Ele não vai sair assim. Pra ele ficar assim, isso aí, na verdade, eu tenho que mostrar na última etapa. São os itens do kit Cenotipia Botânica Criativa. E aí você vai falar, você quer falar da fonte de luz controlada, artificial. Na verdade, na medida em que um fotógrafo, ele compra câmera, ele compra lente, ele compra tripé, ele compra cartão de memória, ele tem que investir em equipamento, que você não fotografa. Vocês estão vendo que a gente não investe em nenhum equipamento específico para fazer cenotipia. Mas tem uma coisa que é fundamental pra gente que vai fazer cenotipias e vai fazer cenotipias fotográficas, artísticas, como trabalho de arte, aquilo tudo que eu já falei aqui, que vocês já ouviram, é investir numa mesa de luz UV para a cenotipia. Não à toa, nós do Lab Club desenvolvemos um único equipamento até hoje na nossa história toda, porque a gente falou assim, não, peraí, isso não tem como a gente, como um núcleo de pesquisa, não fazer isso. A gente desenvolveu a Lab UV-Bot. Você vai precisar de uma mesa de luz para cenotipia, tá? Isso é crucial. Você pode começar sem uma mesa de luz? Você pode começar com uma mesa de luz, mas para o seu processo de desenvolvimento, você vai precisar de uma mesa de luz. E aí você pode comprar uma mesa como essa da LabVBot, ou você pode construir a sua própria mesa de luz UV para cenotipia. Aqui, só para vocês terem uma... Segura aqui rapidinho. Aqui, para vocês terem uma ideia... como é que funciona aqui a LabVBot, tá vendo? Isso é negativo. Ela é uma caixa com fitas de LED, tá bom? É uma caixa com fita de LED UV. Aqui em cima tem um vidro despolido. E aí você bota o seu papel emulsionado. Tira o negativo, por favor. Você bota o seu papel emulsionado e bota o negativo. Bota o negativo. Tá, desculpa. Tá, eu pensei naquela ali. Bota aqui e ela tem um sistema de subtampa. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas a gente desenvolveu um sistema de subtampa que faz pressão do papel e do negativo. Ele faz o mesmo papel daquela contateira ali, que é fazer a pressão. Dá uma pressão. E aí aqui você sabe que é uma fonte de luz UV controlada. 5 minutos dela ligada vai sempre emitir a mesma quantidade de UV em qualquer situação de dia, de noite, da noite, da madrugada, chove, não chove. No Rio, e aí isso aí para aquele papel que você elegeu, para aquela concentração de química que você elegeu, para as características da sua imagem, tudo, você descobriu que de 7 a 10 minutos na UV Box, por exemplo, é o que fica maravilhoso a sua cenotipia, você consegue repetir esse processo ad infinito, tá bom? Então, em um determinado momento, para o seu processo de desenvolvimento, você vai ter que fixar essa variável, que é a sua fonte de luz UV. Ela tem que ter uma potência fixa e regular, para que você, sabendo que essa variável está fixa, você consiga ler as outras demais variáveis. Peraí, mas ficou assim por quê? A concentração de químico está muito alta, será para essa imagem? Eu não tratei muito bem, eu não passei pouco químico, esse papel não está me atendendo. Se o tempo de exposição estiver oscilando, você vai sempre tem dúvida do que exatamente está acontecendo, tá bom? Então, só para criar esse paralelo, e aí como a gente falou que não vai tapar o sol com a peneira, como esse junto com a impressora, que a gente vai falar daqui a pouco,
como esse é o único equipamento que vale a pena e que faz sentido, é lógico pra gente que expõe, porque é a radiação ultravioleta que deflagra as reações fotoquímicas do processo, a gente vai te incentivar a construir a sua mesa de luz. Dentro do curso da gente, é uma aula inteira onde a gente compartilha com vocês um tutorial que ensina a construir a mesa de luz que dá para expor 4x4 por vez, né? E ali a gente ensina para você a distância certa entre as lâmpadas, a altura que tem que ter, todos os materiais que você precisa, assim. E assim, os nossos alunos, o que acontece? Constroem muitas vezes a sua mesa de luz e também adquirem uma LabViaVox, porque cada uma tem prós e contras. Não vou me alongar muito aqui, mas mesa de luz, bota no radar. E para ser mais sincero aqui e fechar mesmo, porque a gente falou que é isso, tá falando de custos, a LabViaVox ela custa atualmente R$ 897 para quem não é aluno e ela custa R$ 697 para quem é aluno. Ela tem R$ 200 de desconto, tá? Para quem é aluno. E se você for construir a sua mesa, ela sai mais ou menos sai mais ou menos o mesmo valor, tá bom? Com a diferença que se você for construir a mesa lá do curso, você consegue expor até 4 por vez. Mas aí você vai construir uma mesa também que não tem mobilidade, como a LabViaVox tem. Você falou que não ia ser um Custa 2 quilos, né? Vai. Não, olha só, esse tempo de 5 minutos a gente falou de uma forma genérica. Não existe, esquece isso. Não vem dizer que... por favor, não diz que quanto mais luz incandescente, ela não é luz boa para você não expor. É boa, tá? Tem que ser... Na verdade... E esse tempo de que a gente falou de Regina. E esse tempo que a gente falou de 5 minutos, podia ter falado 15. Foi hipotético aqui. Nem é, aliás, o nosso tempo da mesa. Mas, Regina, eu vou te responder a tua pergunta, porque tem a ver com isso. A lâmpada incandescente, ela não é uma lâmpada apropriada para exposição da sonotipia, muito pelo contrário. Ela é muito boa para ser uma luz de trabalho. Ela emite pouquíssimo V, e sobretudo se ela tiver baixa potência. Então não, tá? Não serve. Sendo bem sincero para você, não serve, tá? Bom, aí ainda na etapa de expor, de exposição, você pode expor, você vai ter que definir qual é a imagem que você vai imprimir na celotipia. E ela pode ser folha seca, flor, pode ser objeto, pode ser desenho, ou pode ser negativo digital, que é isso que a gente mostrou aqui rapidamente. Não dá pra ver muito bem. Tá, folha por trás, dá pra ver. Folha de trás. Então, para isso você vai precisar de uma transparência, a preferência é que seja de jato de tinta, e você vai ter que mandar fazer num birô uma impressão nessa transparência. Eu não sei dizer, cada lugar provavelmente vai ter um valor, mas deve ser em torno de R$10 uma impressão. Para quem resolve entrar mesmo na cenotipia e quer fazer disso um trabalho, a gente sugere muito que compre uma impressora. Porque essa impressora, além de tudo, ela vai servir para uma série de outras coisas na sua vida. É bom, né? Uma impressora jato de tinta caseira, ela custa em torno de R$1.000, tá? Uma impressora jato de tinta caseira que já dá uma boa conta de impressão. Já tá uma boa conta, não. É a que a gente tem. É a que a gente tem, tá? Que foi impresso isso aqui e tudo mais. A gente investiu numa impressora dessa que durou 10 anos e a gente acabou de trocar. Esse ano a gente trocou, ela durou 10 anos. E a versão atual de que a gente tinha, que a gente trocou agora, que já vou falar pra vocês qual é, pra vocês pesquisarem, Epson L3250, que agora mudou. Ela tá em torno de R$1.200 e assim, outra coisa também. Wi-Fi. E assim, você, com o passar do tempo, você construiu seus próprios negativos na sua casa. É uma coisa, uma liberdade incrível e vai amortizando muito rápido o investimento. Porque se você for fazer uma impressão de 10 a 15 reais, quando você for ver, daqui a pouquinho você já poderia ter para o tempo, deslocamento, tudo isso. Mas, importante, não se prenda, não precisa ter. Uma série de alunos da gente usam impressora do próprio trabalho, impressora da escola, pode ser uma impressora laser. Qual é a melhor impressora para fazer negativo digital para cenotipia? A que você tem. E outra, para você começar a fazer cenotipia, a gente vai te ensinar no curso a escolher uma imagem síntese. Sim. Também é interessante num processo didático de desenvolvimento que você eleja uma imagem e você vai aprender no curso da gente as características favoráveis, desfavoráveis que toda imagem tem para a cenotipia. Você vai escolher, você vai aprender a tratar, você vai fazer uma imagem e você vai fazer uma série de testes, situações com uma única imagem. Entende melhor então, num primeiro momento, no processo de formação,
você pode mandar imprimir um único negativo digital e você vai usar ele bastante. E aí depois que você tiver no seu momento de investir numa impressora, você investe, dá uma autonomia de trabalho gigantesca, sua produção decola. Respondendo rapidamente aqui o Gonzaga, se existe transparência tamanho A3 ou folhas maiores. Folhas maiores eu não sei te dizer, você teria que apelar para um fotolito, alguma coisa assim. O tamanho A3 vende, não vende no Brasil, se vende de achar. Muito difícil. Dificílimo. Para você ter uma transparência A3, você tem que ter uma impressora que imprima A3, né? Pelo menos isso. E aí você... É uma longa discussão que a gente... Acho que não vai entrar aqui, Alex. Não a Fernanda fica me segurando porque eu tenho vontade de falar. Não, mas vou falar rapidamente assim. Você tem que... Deixa que eu falo que eu resumo. Na verdade, se você muda o tamanho da sua transparência, você tem que mudar todo o seu... sua cadeia produtiva. Você tem que ter bandeja maior, você tem que ter mesa de luz maior, você tem que, ou contateira maior, você vai ter que ter papéis maiores. Exatamente. Então, é um impacto muito grande na tua cadeia produtiva. O que a gente recomenda é justamente o contrário. Se você está começando. Começa sempre com tamanhos menores. Começa com A5. Pode começar até com a metade. Você pega uma 4 e corta ao meio. E depois, com o tempo, você estuda a possibilidade de aumentar. Porque quando você aumentar um item, você vai ter que aumentar toda a sua cadeia produtiva. Vai aumentar mais químico, mais papel? É mais tudo. É mais tudo. Tá bom? Beleza, então acabamos a exposição e aí agora a gente vai pro nosso penúltimo corpo, cabeça, membro. Que é lavar. Você vai ter que lavar. Depois da imagem exposta, você tem que só tirar o químico que não foi exposto, mais ou menos isso, falando grosso modo. A grosso modo é isso. E você não adianta que você não vai, aquilo que a gente falou na live passada, né? Você não recupera, você não salva a sua imagem, você não corrige a sua imagem na lavagem. A sua imagem ela foi definida durante a exposição. Então a lavagem você precisa somente de uma bandeja, que deve custar R$15. Obviamente também uma bandeja que seja um pouco maior do que o seu suporte, para você tecido. ter, né, uma facilidade, porque você pode botar até a água parada num primeiro momento para tirar o excesso, depois você vai levar para uma água corrente, aí você bota assim a água caindo aqui para passar. Mas então é basicamente isso que você precisa, uma bandeja. E não é bandeja fotográfica, vocês entendem isso também? É bandeja de cozinha também. De xixi de gato, qualquer bandejinha que você tiver maior do que o seu suporte, tá? Isso. E já vimos situações extremas, mais uma vez, esse não é o caminho, lavando em balde, né? A gente já viu coisas assim, em bacia, funciona, tá? Se puder, tá bom? Faz uma bandeja em torno de R$15, de 12 a 15 reais. No mar de Rio das Ostras, né, Gonzaga? Que eu acho que quer lavar. Beleza, lavou. Você pode lavar sem medo, que o azul da Prússia que foi formado, que tá preso no papel, ele não vai sair, ele não vai embora. Tipo de lâmpada devo usar? Lâmpada UV. Lâmpada luz negra, luz UV. Para construir a sua mesa de luz, você tem que usar uma lâmpada ultravioleta. A luz negra. Aquela luz de boate, ou fita de LED UV. Que também é roxinha. E se você for usar fita de LED, eu vou dizer a mesma que a gente usa aqui na nossa LabUV Box. 50-50. Tá? Porque tem de algumas potências, tem que ser a mais potente. É lâmpada UV para exposição da cenotipia. Tá bom? E aí, o nosso último, mas não menos importante passo para finalizar a sua cenotipia. Depois de lavado, você só tem que secar. Literalmente. E, mais uma vez que a gente falou ontem, o secar, ele não é simplesmente secar para você poder guardar o seu papel que estava molhado. Não. Ele ainda cumpre um papel de finalização da formação da imagem. Você vai ver que a imagem que você terminou de lavar, ela depois de 24 horas, mais ou menos, 36 horas, que ela vai estar com um azul mais intenso, mais forte, mais bonito. O azul termina de se formar em contato com o oxigênio do ar. Da onde eu não vou entrar nessa história aqui, vem aquela história, outro mito também que vocês não devem fazer. Eu não vou entrar na história aqui porque não é tema, mas vocês já vão saber que o Lab Club disse que não é para fazer. E aí vocês, outro dia a gente conversa sobre isso. Que é botar em contato, dar um banho na água oxigenada. Esse banho na água oxigenada é para acelerar um processo em questões de segundos que vai acontecer em 24, 36 horas. Só que o problema da água oxigenada
é que ela sendo uma bomba de oxigênio, H2O2, imagina, para cada molécula mais um átomo de oxigênio, caramba, a gente não tem noção, assim, mas é muito oxigênio. Ela desperta a lignina do papel, que é a substância orgânica do papel, que se oxida com o passar do tempo. O papel não fica amarelo com o passar do tempo, sobretudo papel ruim, com o passar de muito tempo, é por causa da presença da lignina que se manteve ali. E essa lignina, ela é reativa com o ar. E se você bota na água oxigenada, aquilo que levaria anos para acontecer naquele papel, vai acontecer em questão de dias ou semanas. Então você não deve fazer isso, tá? É bonito, é mágico, legal, para criança ver, mas não é uma prática de confeiteiro de cenotipia. Não, vai derrubar a sua cenotipia. Nem pra caixinha de bolinho, tá bom? Não deve fazer. É bom fazer só pra fazer a mágica. Então, para secar, só para dar um complemento, que eu é o varal. Não tem nada pra mostrar. Gente, aqui, é varal. É porque é varal. Grampinho de roupa. É varal, é cordão, é qualquer coisa. E pode ser, nesse caso, o varal, inclusive, da sua casa. Porque uma cenotipia, depois de exposta e lavada, se você fez tudo correto, é só um papel molhado. Uma cenotipia depois de exposta e lavada é só um papel molhado. Então, você pode usar, nesse caso, até mesmo o varal da sua casa. Você não deve usar o varal da sua casa para depois que você... etapa da secagem. Mas você pode ter um varalzinho de pé ou um varalzinho de calcinha para as duas etapas. Você, quando emociona o seu papel, você deixa ele ainda deitado 5 a 10 minutos e depois você pode pendurar ele. E aí, esse mesmo varal você pode usar nas duas etapas. Quando você for usar na etapa de expor e lavar, certifique-se que o pregador não está sujo de químico e etc e tal, para não dar nenhuma manchinha. Mas, enfim, depois que lavou, é secar num varalzinho ou num cordão, qualquer coisa assim, tá? E aí, não depois tem segredo. daquelas outras etapas que eu falei ontem, né? Botar na moldura, pode fazer um desenho por cima, pode aplicar outra técnica. Mas vocês pode botar no seu Instagram, marcar o Lab Club. Mas olha só, já que estamos encerrando essa live de hoje, vocês estão vendo que a gente não tá dourando pílula, não tá tapando sol com a peneira, não tá fazendo cortina de fumaça. É simples. Não, mas assim, não, é porque é o que encanta a gente também, o que possibilitou a gente virar um núcleo de pesquisa e ensino em processos fotográficos alternativos. Essa possibilidade de você articular coisas que são simples, com criatividade, isso já conta uma história, isso já conta a sua história, isso já dá uma autoralidade também, porque a autoralidade na arte contemporânea não está ligado só no resultado final, está ligado também nas condições e meios em que um trabalho se dá. E aí a possibilidade de cada um configurar o seu espaço. Na Masterclass de segunda-feira, que está no ar para vocês assistirem ainda que não assistiram, você vê no final dela, inclusive, que a gente vai mostrando a estrutura de trabalho dos nossos alunas e alunos e os resultados. Cris, você tá aí? Se você tiver aí, Cris Ferreira, se ela tiver aí, nossa aluna. Cris Ferreira já ganhou edital com cenotipia. Ela tá oficina com cenotipia, ela tá com um projeto novo com cenotipia. Qual é a estrutura de trabalho da Cris Ferreira? Você tem que ter existe estúdio, laboratório, equipamento de cenotipia? Não existe. Geraldo Gobá, tem algum aluno, Dulce Neto, tem a sua ilha de criatividade. Você cria o seu cantinho, você cria o seu espaço. Móvel ou fixa. E são essas articulações de itens e materiais assim. E a gente deu aqui, a gente falou de valores, mais ou menos de tudo, né? Vocês se ligaram, assim, o que sai da curva um pouquinho desse universo que a gente fala que é da papelaria, da vidraçaria, do material de construção, é a sua mesa de luz e depois uma impressora. Isso é o que vai sair da curva. Mas tenham isso em mente, que essa assimetria artística da cenotipia não pouco investimento aqui dá resultados extraordinários. O que faz esses resultados extraordinários não é investimento em equipamento, em material e estrutura, é em conhecimento. A gente tem que ressignificar o saber teórico e fazer prático da cenotipia para que você chegue a níveis de trabalho como você tem visto durante a Semana Cenotipia de Mestre. No Instagram sempre. E no nosso Instagram, que é uma vitrine da novíssima produção artística contemporânea em cenotipia. Deixa eu responder. Duda perguntou se usa fixador. Não tem nenhum tipo de fixador. Nenhum tipo de fixador para nenhum tipo de suporte. Não existe. Não precisa, porque ela é autofixante. Sabe por que ela é autofixante? Porque o azul da Prússia, que forma a sua imagem, o pigmento, ele tem uma estrutura molecular polimérica em formato de cadeia de zeólitas. O que quer dizer esse quimiquês todo aqui? Ela se agarra nas superfícies de uma maneira que não desprende. Uma vez formada, ele não se desforma. Bons reagentes, os químicos bem feitos, bem processado tudo bem feito é para
uma vida. E ainda é insolúvel em água. E ainda é insolúvel em água. Então, E depois ainda fica- é indestrutível, virtualmente. em condições normais, temperatura e pressão. Olha, a Tá Sonotipia bom, ela é tá bom. surpreendente e a gente convida vocês cada vez mais que estão participando da Semana Sonotipia de Mestre a adentrar esse território que a gente gosta de chamar de arte, técnica, ciência, magia com a Sonotipia, porque é um simples encantador, tá? É um simples encantador que dá esses resultados maravilhosos aí, que podem ser os resultados de vocês daqui a 3 meses. No curso Sonotipia de Mestre, quando você entra no curso, se você dedicar 1 hora por semana ao curso e um final de semana por mês, em até 1 hora por semana e um final de semana por mês, em até 3 meses, a gente está fazendo análise técnica e artística do seu portfólio de papéis diversos. Para você ter ideia, em 3 meses você vai constituir uma bagagem de conhecimento, não vou falar aqui de maneira leviana, é muito compatível com o que a gente levou anos e anos para construir. Claro que a gente conhece muito a fundo da Sonotipia e muitos suportes, a gente conhece de outros processos. A gente é um núcleo também para além da Sonotipia. 2005, Mas assim, é impressionante como é que vocês em poucos meses, porque o curso da gente é elaborado para fazer uma transferência radical de saber. E aí você vê os nossos alunos dando cursos, oficinas, workshops, matérias eletivas, criando até mesmo cursos online também, hora após, claro, isso acontece também, e é muito bem-vindo, sobretudo quando é complementar. Então, assim, é uma transferência radical de conhecimentos e saberes para vocês, tá? E a partir da semana que vem vocês têm essa possibilidade de ingressar no curso da gente. Galera, estamos encerrando? Amanhã tem Masterclass. Vem, Divani. A quinta-feira, e depois da Masterclass tem Master Live de novo. Amanhã a gente vai falar de toxicidade. Aí a gente não tem mais Masterclass até a segunda-feira, quando a gente tem a nossa última Masterclass e depois a abertura da inscrição no curso. Mas só que na sexta você tem fome de quê? Meio-dia tem live. E no sábado é café da manhã com Lab, 10 horas da manhã tem live. E domingo agora não é mais Domingão do Labzão, porque o Domingão agora foi para outro canal, não foi? Acho que ainda tem. Tem ainda, sei lá. Mas aí domingo, 8 horas da noite, a gente faz uma live para falar de curso de Sonotipia, online e presencial. A gente vai falar prós e contras de cada um e como a gente imbricou o melhor dos dois mundos. Vamos já falar bastante do nosso curso e vai ter presente para quem estiver nessa live e se inscrever no curso no dia seguinte. Mas isso a gente fala mais pra frente, tá bom? Ó. Beleza? Beijo, não sei nem que horas são. Valeu, tá tudo certo. A gente passou muito. Essa não sei, pode ser. Eita. A gente é natural também. É. Ó, obrigado, beijo e até amanhã. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Faz carinha. Faz carinha bonitinha pra ficar o freio do negócio. Tem isso, você sabe, né? Legal, até, baby. G.